venho à tribuna da casa trazer minha solidariedade à população, especialmente a população do Rio Liberdade, no Juruá, que viveu uma situação de muita gravidade com a cheia do Rio Liberdade e que pegou de surpresa os ribeirinhos, mesmo acostumados com as cheias do rio no Juruá, todos os afluentes do Rio Juruá e no próprio Rio Juruá, que é um dos afluentes do Amazonas. Foram centenas de famílias desabrigadas e foi necessário uma ação rápida do governo do Estado, da própria Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no sentido de tentar socorrer as famílias por conta da chuva intensa, concentrada naquela região. E o certo é que o rio subiu quase 10 metros em algumas horas e o número de pessoas desabrigadas que perderam, algumas delas, suas casas, e hoje estão na dependência de um acolhimento de parentes, amigos e do próprio governo, do Estado e da Prefeitura. O Rio Liberdade corta a BR-364, já próximo de Cruzeiro do Sul, a 80 quilômetros de Cruzeiro do Sul, e foram mais de 100 famílias desabrigadas, que perderam plantação, animais, perderam o que tem, o que tinha. E essas famílias, no caso de 12 delas, tiveram suas casas arrancadas pela força da água, na enxurrada, e agora precisam de um socorro. E eu ainda hoje estou tomando a providência de encaminhar expediente para o Ministério da Integração, para a Defesa Civil, solicitando, a partir de um entendimento com o governo do Estado, apoio para que essas famílias que foram diretamente atingidas pela força das águas, elas possam reiniciar, recomeçar suas vidas. Só quem conhece aquela realidade sabe o quanto que é difícil para um ribeirinho que tudo que tem está na sua casa, está no seu quintal, está na sua área de plantação, quando perde, como perderam as dezenas de famílias do Rio Liberdade. A situação também em Rio Branco se agravou muito nesse período da Semana Santa, mas felizmente no final de semana já, de ontem para hoje, o Rio Acre baixou. O Rio Acre que chegou a 15 metros e 30 centímetros, a cota de transbordamento é 14 metros, então foi a segunda vez, nesse período agora das chuvas, que o Rio Acre transbordou, desalojou milhares de pessoas, centenas de famílias, e sei que o Brasil, que é tão solidário com todos nós, o próprio governo federal, se pergunta, mas como ocorre isso? De fato, está tendo uma mudança no ciclo das grandes cheias na Amazônia, especialmente no Acre. As cheias se davam a cada 10 anos, e são 3 anos seguidos com o transbordamento do rio, com desalojamento de famílias e com grandes prejuízos, principalmente para as pessoas que, por incrível que pareça, são as mais necessitadas, as mais pobres, já que elas moram em regiões mais baixas da cidade. Mas há anos que tanto a Prefeitura como o governo vem retirando famílias dessas áreas, vem impedindo que outras se instalem, mas somos moradores da beira do rio. Então, o Acre, quase todos os municípios nasceram e foram fundados em função dos rios. Mas há hoje, com o crescimento urbano, ocupações indevidas, e é muito importante que todos os prefeitos não permitam que haja uma expansão das áreas baixas ocupadas. Há áreas que estão sempre sujeitas às cheias dos rios. E, no caso,
no Acre esse ano tivemos uma cheia também grande em Tarauacá, e essa agora no Vale do Juruá, especificamente em Cruzeiro do Sul, no Rio Liberdade, foi com muita intensidade que as águas subiram e afetaram centenas de famílias, e muitas delas perderam tudo o que tinham. O expediente que estou fazendo hoje ao Ministério da Integração, à Defesa Civil, é no sentido de ter as condições para que essas famílias possam reconstruir suas vidas. O governo do Estado trabalha com kit de alimentação, de limpeza, disponibilizou o helicóptero do Estado para atender as famílias. No caso de Rio Branco, já criamos ao longo de anos, ainda com o prefeito Angelim, eu mesmo no governo, o governador Binho e depois o governador Tião Viana, nós criamos uma maneira de trabalhar que não evita as cheias, os transtornos que as famílias enfrentam, mas tem um trabalho feito com muita dedicação por técnicos, funcionários, a própria sociedade, de acolhimento, de socorro, e uma ação muito competente por parte da Prefeitura e do Governo do Estado, como foi agora a ação coordenada pelo prefeito Marcos Alexandre e pela Prefeitura, e a ação do Governo coordenada pelo governador Tião Viana, que retiraram mais de 300 famílias, levaram para os parques de exposições, para o parque de exposições, e ao mesmo tempo 850 famílias foram mudadas para a casa de amigos e parentes. Nós tivemos um número muito grande de pessoas atingidas, mas felizmente essa segunda cheia desse ano, ela foi rápida, né? Já estamos quase em abril, mas as águas de março no Acre castigaram muito, como ocorreu também no Rio de Janeiro, as populações ribeirinhas. Então, senhor presidente, venho à tribuna da Casa informar que estou apresentando o requerimento solicitando apoio da Defesa Civil Nacional para as populações, e também ao Ministério da Agricultura, para as populações que foram atingidas pelas cheias, especialmente a população do Juruá, do Rio Liberdade, no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul. E dizer que, graças ao apoio da presidenta Dilma, o governador Tião Viana lançou o programa Cidade do Povo, e a maior prioridade do programa Cidade do Povo é transferir o maior número possível de famílias dessas áreas mais suscetíveis a cheias do Rio Acre, que vem ocorrendo com cada vez uma frequência maior. E também, nessa solicitação que estou fazendo, é no sentido de dar apoio às famílias que moram em áreas rurais, tendo em vista que a Prefeitura e o Governo, no caso de Rio Branco, já tem um programa de apoio às famílias que é elogiável, mas estou certo que em Cruzeiro do Sul, onde nós tivemos agora essa tragédia, onde pessoas perderam suas casas, é fundamental que haja uma rápida ação da Defesa Civil Nacional, dando apoio, e também do Ministério da Agricultura, dando apoio para as famílias dos produtores rurais que foram atingidas pelas cheias do Rio Liberdade. É esse o meu pronunciamento, senhor presidente, e ainda hoje vou estar encaminhando o expediente solicitando uma posição de apoio imediata, tendo em vista a situação de emergência que nós vivemos, especialmente para centenas de famílias que vivem nas margens do Rio Liberdade, no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.